E aí, galerinha do Sardinha, beleza? Que saudade que eu tava de vocês, hein? Vamos lá, vamos para a aula de hoje. Hoje a aula é sensacional. Mas antes, eu sei que você deve estar se perguntando: por que o Sardinha está segurando um Capitão América? E por que ele está usando este óculos? Não descobriu ainda? Tem a ver com a aula de hoje? Você vai descobrir no final do vídeo. Então, vem comigo! O Sardinha é nóis! O Sardinha é nóis! O Sardinha é nóis! O Sardinha é nóis! Muito bem, galerinha, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do Sardinha. Espero que estejam todos bem, né? O assunto de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre algo muito importante e nós precisamos descobrir bem esses conceitos, tá legal? Então assistam o vídeo até o final. Antes, para iniciarmos o nosso vídeo, eu vou começar com um podcast. Então ouça agora o podcast do Peixe. Deixa eu pegar meu radião. É isso mesmo, galera! Hoje no podcast do Peixe você vai entender um pouco sobre balanço calórico. É muito importante esse assunto, tá legal? Vocês precisam entender aí a importância de uma alimentação saudável e compreender a relação também entre atividade física, dieta, balanço calórico e saúde. Avaliar a importância da atividade física e da alimentação saudável na prevenção e tratamento da obesidade. Recentemente, a mídia divulgou o grande segredo para perder e ganhar peso: o balanço calórico ou balanço energético. Apesar de a comunidade científica já saber disso há pelo menos 10 anos, só agora que resolveram divulgar em grande escala. Enfim, vamos explicar qual é o grande segredo e como ele funciona. Para quem não sabe, balanço calórico é o equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas através de alimentos, ou seja, aquilo que você come, e a quantidade de calorias gastas através da taxa de metabolismo basal, mais as calorias gastas com atividades. Ou seja, o balanço calórico seria aí a quantidade que você ingere de calorias menos a quantidade de calorias que você gasta. Ok? Quando a ingestão calórica é igual ao gasto, o peso se mantém, pois não há necessidade de buscar calorias armazenadas nas reservas e nem há calorias não utilizadas para ser armazenadas. Significa que o balanço calórico está em equilíbrio, ou seja, está neutro. Quando a ingestão calórica é maior do que o gasto, o peso aumenta. Neste caso, o organismo utiliza a quantidade necessária de calorias e o restante é armazenado como gordura corporal. Significa que o balanço calórico está positivo. Finalmente, quando a ingestão calórica é menor do que o gasto, o peso diminui, pois as calorias obtidas na alimentação não são suficientes para suprir o gasto. Então, o organismo recorre às calorias armazenadas na gordura corporal. Significa que o balanço calórico está negativo. Se o balanço calórico for maior que zero, é positivo. Se for menor que zero, negativo. E se for igual a zero, ele está em equilíbrio, ele está neutro. Uma pessoa que quer ganhar peso para aumentar a massa muscular deve ter um balanço calórico positivo. Enquanto alguém que quer perder peso emagrecendo deve ter um balanço calórico negativo. Porém, é importante lembrar que ganhar ou perder peso não é o mesmo que engordar ou emagrecer. O peso perdido pode ser de gordura ou de massa magra, composta por músculos, ossos, órgãos internos. O tipo de exercício e a qualidade da sua dieta é que vão definir isso. É importante saber o que, quando e quanto comer para conseguir direcionar esse aumento ou diminuição de peso. Para saber se o peso perdido foi realmente de gordura corporal, é preciso fazer um teste de percentual de gordura. O mais popular destes testes é a adipometria,
Um aparelho semelhante a uma pinça que é utilizado para medir o tamanho de algumas dobras de gordura localizada em milímetros. Essas medidas são associadas a equações matemáticas que estimam o percentual de gordura corporal. O resultado é apresentado em porcentagem, por exemplo, 10% de gordura. Isso quer dizer que um homem que pesa 100 quilos e apresenta um percentual de gordura igual a 10%, ele tem 10% de gordura, massa gorda, e 90 quilos de massa magra, ou seja, músculos, órgãos, ossos, etc. Para homens, o percentual de gordura ideal é entre 8% e 15% do peso corporal. Já para as mulheres, este valor pode variar entre 15% e 23%. Elas necessitam de maior quantidade de gordura corporal, principalmente para a produção de hormônios femininos. Voltamos! E aí, conseguiu entender bem o que foi falado nesse podcast? Pois é, se você não entendeu muito bem, vou fazer o seguinte, vou colocar em vídeo. Esse vídeo é muito importante para vocês entenderem bem esse assunto, porque é um conteúdo muito importante na educação física. Vamos lá então? Assista esse vídeo! Roda! Existem muitas dietas, suplementos e exercícios que prometem milagres para perder ou para ganhar peso, mas a verdade é que nem todos funcionam como prometem. E outros profissionais da saúde, principalmente os nutricionistas, eles podem falar muito melhor do que eu sobre isso. Porém, uma coisa é unanimidade. Para a gente perder ou para ganhar peso, o segredo está no balanço calórico, ou também chamado de balanço energético. Antes de falar especificamente dele, a gente vai abordar algumas questões conceituais. Primeiro, é necessário a gente saber que uma caloria é a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Segundo, a quantidade de calorias contidas nos alimentos, eles significam a quantidade de energia que os alimentos contêm. Terceiro, essa energia pode ser principalmente em forma de carboidrato, proteína ou gordura. Bom, o balanço calórico é o equilíbrio entre a quantidade de calorias que a pessoa ingere através de alimentos e bebidas e a quantidade de calorias que o corpo dela gasta, considerando a taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que o corpo gasta para se manter suas funções básicas de sobrevivência. Tá? Respiração, batimentos cardíacos, funções fisiológicas. Então, esses gastos estão todos na taxa metabólica basal. Mais as calorias gastas com atividades. Isso é o total calórico que o corpo gasta durante o dia. E essa balança de ingestão e de gasto que define se nosso corpo vai ganhar, manter ou perder peso. Quando a ingestão calórica é igual ao gasto, o peso se mantém, porque o corpo não tem necessidade de buscar a caloria armazenada nas reservas de gordura e também não tem caloria excedente para ser armazenada. Significa que o balanço calórico está em equilíbrio. Quando a ingestão calórica é maior do que o gasto, o peso aumenta. Nesse caso, o organismo utiliza a quantidade necessária para se manter e o restante é armazenado. Significa que o balanço calórico está positivo. Esse armazenamento dessas calorias excedentes de peso, ele pode ser em forma de gordura ou de músculo. Vai depender do estímulo que a pessoa dá. Ou seja, se a pessoa estiver fazendo musculação, um exercício de força de maneira correta, o balanço calórico positivo, ele vai provavelmente fazer com que esse aumento de peso seja por causa de aumento de massa muscular. Porém, se a pessoa não estiver fazendo nenhuma atividade física, é quase certo que esse balanço calórico positivo vai resultar num aumento de gordura. E finalmente, quando a ingestão calórica é menor do que o gasto, o peso diminui, porque as calorias obtidas na alimentação, elas não são suficientes para compensar o gasto do corpo que o corpo tem. Então, o organismo recorre às suas reservas, as calorias armazenadas, principalmente no tecido de gordura. A gente chama isso de balanço calórico negativo. Assim, como o ganho de peso, a perda de peso também depende dos estímulos que a pessoa dá. Se a pessoa faz exercício de força, o corpo vai tentar preservar essa quantidade de massa muscular, porque ela está sendo utilizada. E se a pessoa não faz exercício nenhum, é muito provável que ela perca tanto gordura quanto massa muscular nesse processo de perda de peso. Bom, sabendo disso, uma pequena equação é formulada. Então, a ingestão calórica menos o gasto calórico é igual balanço calórico.
Se o balanço calórico for maior que zero, é positivo. Se for menor que zero, é negativo. E se for igual a zero, então ele está em equilíbrio. Se você quer saber quantas calorias você gasta diariamente, você pode fazer cálculo utilizando esses monitores, aplicativos ou relógios monitores de atividade física. Ou então, você pode estimar com equações de predição de taxa metabólica basal e somar a quantidade de gasto de atividades, como por exemplo, tempo sentado, tempo pedalando, tempo em pé ou até mesmo tempo dormindo. Tem outras equações que só corrigem a taxa metabólica basal, multiplicando por um valor específico que depende da tua quantidade de exercícios na semana. Enfim, tem muitas maneiras de descobrir o gasto calórico e como esse não é exatamente o foco do vídeo, a gente vai deixar isso para uma outra aula. Para saber quantas calorias você ingere diariamente, é necessário contar as calorias de todos os alimentos que você comeu. Se você estiver fazendo acompanhamento com um nutricionista, o que é recomendado, e se você seguir o plano alimentar, logicamente, você vai conseguir encontrar facilmente essa quantidade de calorias ingerida, poder calcular essa quantidade de calorias ingerida. Muitos nutricionistas já colocam que essa é uma dieta de 2.000 calorias, ou de 2.100 calorias, ou de 1.800 calorias, já vem escrito no próprio plano alimentar, o que facilita bastante. Então, complementando o que eu falei sobre os balanços calóricos, uma pessoa que quer ganhar peso para aumentar a massa muscular precisa treinar, comer corretamente e ter um balanço calórico positivo. Enquanto alguém que quer perder peso emagrecendo precisa também treinar, precisa também comer corretamente e ter um balanço calórico negativo. Após a alteração do peso corporal, a única forma de saber se o que foi perdido ou ganhado é realizando uma análise de composição corporal, que normalmente é feita numa avaliação física. Mas essa análise pode ser feita com antropometria, com impedância bioelétrica ou outros métodos mais caros e menos populares, como pesagem hidrostática, pletismografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, entre outros. E aí, pessoal? Ficou bem compreendido o assunto? Gostaram do vídeo? Bom, acho que agora ficou tudo muito claro, né? E você? Ficou com alguma dúvida do que foi falado? Não se esqueçam, esclareçam todas as dúvidas. Para isso nós temos a reunião, né? Também todas as semanas no Meet. E vocês podem estar me chamando também privadamente, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. E vamos lá, você deve estar curioso. Você sabe, afinal, por que estou usando esse óculos? E estou com o Capitão América! Tcharam! É muito óbvio! À toa! À toa! Ah não, corta. Tá bom. É isso mesmo, galera. Vai ser como das outras vezes, tá? Vocês precisam apenas responder um formulário essa semana, que tá muito fácil. Inclusive, você pode estar consultando o vídeo para poder responder as questões. Ok? Vai lá então, responde o formulário e não se esqueça de marcar como concluída para que a atividade chegue ao professor. Um abraço, pessoal. Obrigado. Até a próxima aula. Tchau. Fui. E afinal, você sabe o que significa esse óculos e eu estar segurando o Capitão América? Não significa nada!